A carta de Plínio, o jovem a Trajano, escrita por volta do ano 111 e 113 depois de Cristo, nos trazem verdades que são simplesmente fundamentais para fortalecer a nossa fé. Não simplesmente pelo fato de eles serem martirizados pelo que eles representavam ou pelos que eles eram por sua conduta, mas pela simplicidade na qual vivenciavam dia após dia o Evangelho. Plínio, ele vai dizer em sua carta que em dado momento ele trazia à sua presença pessoas que eram acusadas de serem cristãs e ali ao perguntar isso, uma até três vezes, caso aquelas pessoas que não negassem a cristandade, a sua veneração a Cristo, elas eram simplesmente mortas. Elas eram simplesmente mortas não pelo simples fato de o imperador ele perseguir quem era cristão por conta de seus dogmas, mas sim por conta que naquela época o costume romano era centrado na religião cívica e na lealdade ao Estado, onde a adoração aos deuses tradicionais e veneração ao imperador eram demonstrados como patriotismo e uma ordem social. Então, os cristãos à época eles não abraçavam essa ideia, mas sim se reuniam para poder glorificar e adorar ao nome de Jesus. Então, Plínio escreveu essa carta ao imperador Trajano para pedir orientações com relação ao que fazer com tais pessoas. E ele vai relatar aqui nessa carta o seguinte, voltando aqui um pouco, nesse trecho ele vai dizer o seguinte: ó, eis de que modo me comportei até o momento com aqueles que foram conduzidos diante de mim acusados de ser cristãos. Perguntei diretamente a eles se são cristãos, e ao responderem que sim, perguntei-lhes uma segunda e até uma terceira vez, advertindo-lhes que o reconhecimento de algo assim expressaria a morte. Aos que mantiveram a sua declaração, ordenei que os executassem. A razão disso foi que mantiveram sua declaração, onde os que expressassem, ordenei que os executassem, perdão. A razão disso foi que não me cabia dúvida de que, qualquer que fosse a natureza do crime que confessavam, certamente era fanatismo e obstinação intransigente e merecia a morte. E aqui logo na sequência, no segundo parágrafo posterior a esse texto que nós acabamos de ler, ele traz aqui algumas características da conduta desses cristãos. Vamos ler aqui na íntegra. Ó, houve entre eles quem assegurou, além disso, que toda a sua culpa, ou melhor, todo o seu erro consistiu tão somente em reunir-se regularmente em um certo dia, antes do nascer do sol, entoar alternadamente entre os presentes um hino em honra de Cristo, como se um Deus se tratasse, e comprometer-se, mediante a juramento, a não perpetuar alguns tipos de crime, como se comenta. Eles tinham as seguintes primícias, os cristãos daquela época: a não cometer furto e nem roubo com violência, não adulterar e não faltar com a palavra dada, e a não se negar a restituir um depósito quando chamados a pagar. Também manifestaram que, uma vez cumpridos esses ritos, tinham o costume de retirar-se e voltar a se reunir mais tarde para celebrar com comida composta, ao contrário do que foi dito, de alimentos normais e inocentes. Essa carta ela nos traz uma, uma grande lição: a centralidade no cristocentrismo, na adoração e veneração à pessoa de Jesus, de uma forma simples,
onde todos os cristãos eles se reuniam e comprometiam-se a darem um exemplo como pessoas de bem. Eles procuravam não roubar, não usar de violência, não adulterar, cumprir com seus compromissos aquilo que deviam e se alimentar de comidas simples, ao contrário do que eles eram constantemente acusados. Então, que essas verdades elas possam reverberar em nosso coração e que a gente possa, nesse momento, estar refletindo sobre como tem sido o nosso cristianismo em pleno século XXI. Na igreja primitiva, ali os pais da igreja, no século II, que foi quando essa carta ela foi escrita, uma grande evidência histórica do verdadeiro evangelho possa nos ensinar a rever o nosso cristianismo, onde muitas pessoas hoje focam em números, quantidades, curtidas, compartilhamentos, evidência, quando na verdade Cristo ele nos ensina que aquele que quer ser o primeiro, ele seja o último. E ele anseia, meus irmãos, por adoradores que o buscam em espírito e em verdade. E que a gente possa ter essa consciência e que nós venhamos a adorar a Cristo, independente das circunstâncias, independente do que possa vir a acontecer conosco. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nossa fé seja aumentada e fortalecida dia após dia.